E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV 80, eu sou o Iro e hoje é dia de viagem no tempo. Nós vamos relembrar de 20 coisas que faziam você morrer de medo na sua infância e que passavam na TV. Se você curte nostalgia, se inscreve no TV 80 porque a gente tem viagem no tempo toda semana, principalmente para as décadas de 80 e 90. Então se inscreve no canal, deixa o joinha e se quiser ajudar o canal TV 80 a crescer, é só se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E aí você vai ter acesso ao conteúdo VIP aqui do canal. Então, vamos para a nossa viagem no tempo de hoje? E eu pesquisando na internet, acabei achando esse artigo aqui que fala de 20 coisas que fizeram você morrer de medo na infância, que foi escrito pela Juliana Kataoka. Então eu resolvi transformar esse enredo em um vídeo aqui pro canal TV 80, porque realmente a maioria dessas coisas me fez realmente ter medo e acredito que tenha feito você também sentir medo lá na década de 80 e 90. Então, vamos junto comigo nessa viagem assustadora pelos anos 80 e 90? E para começar, a primeira figura que mais causou medo na infância, inclusive foi uma das que mais me causou medo, que eu já falei dele aqui no canal, foi o Adonai da novela A Viagem. Ele era um mascarado ali que usava visuais bem excêntricos e fazia só mímica, ele não falava nada. E na verdade o seu rosto era todo deformado devido a um acidente. Ou seja, um personagem super macabro que fez muita gente sentir medo, inclusive eu. Eu tinha muito medo do Adonai e até hoje eu considero ele um personagem extremamente sinistro. Inclusive acho ele mais assustador do que o próprio Alexandre da novela A Viagem. Nosso segundo medo da infância, também já falei dele aqui no canal, que foi o Cadeirudo da novela A Indomada. O Cadeirudo tirou o sono de muitas crianças e adolescentes ali nos anos 90. Quem não tinha medo quando o Cadeirudo aparecia? E isso tudo era graças à trilha sonora, porque se hoje você for analisar o personagem Cadeirudo, na verdade você sente vontade de rir dele, a forma que ele anda é toda desengonçada e engraçada. Na verdade não sei como a gente conseguia sentir medo disso, mas naquela época a gente tremia de medo do Cadeirudo. Santa Margarida de Escócia. Nosso terceiro medo da infância era o Mr. M. O mágico ali, Mr. M, já tinha aquela fantasia assustadora que parecia uma espécie de alienígena vindo do submundo e pra piorar e deixar a coisa mais sinistra ainda, tinha aquela narração do Cid Moreira com todo aquele mistério por trás. E mesmo sendo divertido ali de assistir, no fundo a gente sentiu certo medo do Mr. M. Mr. M, você realmente sabe o que está fazendo? Negro dos magníficos sortilégios. O quarto medo que vai desbloquear sua mente é o professor Tibúrcios do Castelo Rá-Tim-Bum. Era um professor todo descabelado ali, com o cabelo todo desfiado, que era interpretado pelo Marcelo Taz, e o local ali, o cenário onde ele estava, parecia um local de pesadelo. Era um fundo infinito que dava uma agonia de você olhar para aquele espaço. Sinceramente, o professor Tibúrcio se esforçava para ser legalzinho, mas no fundo ele era bem sinistro. Professor Tibúrcio. Bom dia, classe! Bom dia, professor Tibúrcio! Prestem atenção, porque hoje vou ensinar para vocês uma coisa muito importante. Nosso quinto medo da infância era as caras e bocas exageradas ali feitas pelo Sebastian, que era o garoto propaganda da C&A. O Sebastian, ele exagerava ali nas caretas que ele fazia, então se você encarasse muito, você acabava ficando com medo ali. Parecia até uma versão do Máscara ali se transformando. Sinceramente, uma criança vendo essa propaganda da C&A todos os dias e o Sebastian ali fazendo altas caretas, era de dar um certo frio na espinha. O ano todo vai ter oferta C&A.
Nosso sexto medo da lista traumatizou muitos, que foi o Lobo Mau da série Mundo da Lua da TV Cultura. Vocês não querem mesmo aqui, crianças? Calem seus avisados! Nosso sétimo medo, também da TV Cultura, foi a criatura alienígena assustadora que o Dr. Vitor se transformou em um dos episódios. Sério, quem não teria medo de encontrar essa criatura no corredor da sua casa? Sinceramente, parece que esqueceram que o programa era pra criança e resolveram aterrorizar a garotada. Para de bucha! E nosso oitavo medo envolve ela, a rainha dos baixinhos. E eu não tô falando da boneca Xuxa não, que arranhava as crianças, mas sim de uma boneca da Xuxa ali dos anos 2000. Quando ela tava lançando ali os seus álbuns Xuxa Só para Baixinhos, saiu a música Bonequinha, que na verdade a letra até que é bem fofinha, mas a boneca que colocaram ali no clipe, sinceramente, parece irmã da Annabelle. A boneca faz uns movimentos estranhos ali se contorcionando, parece que tá sendo possuída ali pelo capiroto. Sinceramente, quando você encara muito para aquela boneca, ela de fofinha passa a ser assustadora. E nosso nono medo, o apocalíptico Jesus do SBT. Com certeza o SBT queria trazer paz e tranquilidade com aquele Jesus ali olhando pro nada, com aquela luz na cabeça e sendo narrado ali frases motivacionais. Isso acontecia ali sempre nas madrugadas, na finalização da programação do SBT. Mas sinceramente, você numa sala escura sozinho, escutando aquele Jesus apocalíptico com aquela cara de nada, olhando Deus sabe pra onde, com aquela luz em cima, em vez de ser algo que vai te tranquilizar, na verdade vai te traumatizar. Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. E nosso décimo medo é bem nostálgico, que é a vinheta do Super Cine. A vinheta do Super Cine era uma corneta ali meio frouxa, onde trazia ali um toque que era meio sensual e meio de terror. Parece que eles queriam deixar assim uma coisa meio sinistra. E mesmo essa vinheta hoje trazendo nostalgia pra gente, eu considerava ela um pouco meio assustadora mesmo ali na década de 90. O nosso 11º medo era as vinhetas de plantão da TV Globo. Sempre que aparecia uma vinheta de plantão da TV Globo, a gente já corria pra frente da TV porque sabia que era miséria. Ou seja, era alguma catástrofe, acidente, alguma coisa que aconteceu. Então a gente já corria pra assistir nessa expectativa de coisa ruim, o que acabava causando apreensão e um certo medo na época. A nossa 12ª posição está com o encerramento do video show que era feito pelo Miguel Falabella. O Miguel Falabella apresentou o video show por muitos anos e ele sempre encerrava o video show juntando as mãos e fazendo uma espécie de oração e tudo se apagava. Isso, de certo modo, parecia uma saudação ali de uma seita esquisita. Com certeza, se você já prestou atenção na forma que ele usava para encerrar ali o programa, consideraria meio sinistra mesmo. Fiquem com Deus e até amanhã. E até amanhã. Nosso 13º trauma de infância era a vinheta de início da programação da Rede Manchete. Na verdade, eles queriam fazer uma coisa bem futurística, onde mostrava a letra M ali voando por várias partes ali do Rio de Janeiro e indo parar ali na sede da Rede Manchete. Só que, sinceramente, trazia uma coisa assim meio que alienígena para aquela vinheta. Parecia assim que os alienígenas estavam invadindo ali o Brasil, deixando um pouco sinistra essa vinheta. Nosso 14º medo eram os personagens do Banho de Aventura que passavam na TV Cultura. Que eram personagens de EVA medonhos, sinceramente. Quem achava que aquilo era fofo para criança? Se você assistisse aquilo na sua infância, com certeza você iria ficar traumatizado. Dá uma olhadinha nessa senhora que tinha ali na série, parecia que tinha sido toda espancada e tava ali toda remendada. Quem está
Tá aí? Boa tarde. Podemos subir? Sim. Nosso 15º medo, o episódio dos gnomos do Chapolin Colorado. Sinceramente, quem nunca ficou com medo quando assistiu esse episódio do Chapolin que viu os gnomos ali aparecendo do nada? Era um episódio para crianças, mas sabia manter um certo suspense que deixava a gente bem apreensivo na época. Nosso 16º medo é o assustador quadro Catalendas do Rá-Tim-Bum. De certo modo, quando a gente reassiste esse quadro hoje, a gente considera as coisas bem toscas, mas naquela época, na infância, quando a gente assistia, tinha histórias ali que era de arrepiar o cabelo. Com certeza, você já teve medo de alguma história que foi contada ali no Catalendas. Entra porque dessa tu vais gostar. É a história do compadre da morte. Nosso 10º medo da infância eram as vinhetas malucas da MTV. Quem teve a chance de assistir a MTV ali nos anos 90 no Brasil, com certeza achava meio assustador aquelas vinhetas sem pé e nem cabeça que ele passavam, que a gente ficava tentando entender qual era a mensagem que aquelas vinhetas iria trazer para o público, mas na verdade a mensagem era ser bizarra e estranha. Nosso 18º medo era a abertura do programa Você Decide. O programa trazia ali uma música eletrizante no estilo policial que você já ficava apreensivo assim que assistia o programa. Isso causava um certo medo e apreensão ali em quem assistia o Você Decide na época, principalmente se fosse à noite. E nosso penúltimo medo é o top de 5 segundos da Rede Globo. Na verdade, esse top não chega a ser tão assustador, mas realmente não parecia que estava sendo uma contagem regressiva para o televisor explodir. Parecia que dizia assim: atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos para o seu televisor explodir. Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. E finalizando esses traumas, foi uma propaganda antidrogas, onde eles resolveram usar vários famosos ali da época, como a Eliana, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, a Ana Paula Arósio, o Boris Casoy, a Marília Gabriela e até o Carlos Moreno do Bombril. O objetivo era mostrar ali o perigo das drogas, mas eles pegaram e colocaram de forma bem sinistra. Quem não lembra da Eliana de forma assustadora dizendo: pegue os seus dedinhos e diga assim para as drogas. Você pega os seus dedinhos e faz assim. Sem falar na versão macabra do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa. E na minha opinião, a pior de todas, a mais assustadora, era a da Ana Paula Arósio. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas pra buscar liberdade e depois perder a liberdade com as drogas? E esses são os 20 medos da infância que tem lá no artigo que eu li na internet, que inclusive eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, se você quiser ler ele completo. Só que eu preciso adicionar um bônus, um trauma na infância da maioria das pessoas. Esse foi meu trauma e eu creio também que tenha sido o seu trauma, que foi a abertura do programa Linha Direta. Sério, quem não tinha medo do programa Linha Direta, principalmente quando os apresentadores falavam que o bandido procurado poderia estar na nossa cidade? A gente só faltava entrar debaixo da cama depois disso, ficava achando que o bandido estava morando ali na nossa rua. E na minha opinião, o caso mais assustador, que realmente me deixou algumas noites sem dormir direito, foi o caso do vampiro de Monte Santo. Eu lembro que eu fiquei morrendo de medo só de ver a propaganda que anunciava esse caso. Lembro que eu saí fechando as janelas, as portas, fiquei com medo nesse dia desse tal vampiro de Monte Santo. Um dos casos que vamos mostrar esta noite começou em Monte Santo, Minas Gerais. Vamos mostrar a trajetória deste homem, um criminoso que está foragido e que sofre de uma doença grave e rara, conhecida como vampirismo.
E depois eu cheguei a assistir ali o caso e realmente era um caso bem traumático e que causou mais medo ainda. Então se você foi dessa geração que acompanhou Linha Direta, com certeza você morreu de medo desse programa. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Então, pessoal, gostaram desse vídeo aqui do TV80? Deixa aqui nos comentários qual desses que eu falei mais te causou medo na sua infância ou na sua adolescência. Porque você sabe, né? Na nossa época, a gente era uma geração que tinha medo dessas coisas. A geração de hoje não tem mais medo dessas coisas. Mas a gente ruía as unhas de pavor. Deixa aqui nos comentários qual era o seu medo da infância, se foi algum desses que eu falei. Se não foi nenhum desses que eu falei, deixa aqui nos comentários pra mim saber qual foi a coisa que mais te causou medo na sua infância. Porque eu vou ler todos os comentários e deixar um joinha. E não esquece, pessoal, se inscreve no canal TV80 se não é inscrito, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80. E um abraço especial para todos os oitentistas de carteirinha, membros aqui do canal TV80.